Seja bem-vindo a mais um Fé.0. Estamos de regresso nesta quinta-feira. Dia do Pai é um dia que diz muito ao pai, ao avô, ao filho e, claro, também ao neto. Escolhemos para este programa o avô e pai, claro, o filho, que também já é pai, e o filho do avô. Jorge Amaral, quero agradecer à família Amaral, ao Jorge Amaral, ao Gonçalo Amaral e ao Fernando Amaral. O Fernando Amaral é o avô, o Jorge Amaral é o pai e o Gonçalo é o filho. Obrigado aos três por estarem presentes neste Fé.0 e começava por perguntar, Fernando Amaral, foi pai do Jorge e hoje é avô do Gonçalo. Diz o povo que ser avô é ser pai duas vezes, concorda? Sim, concordo plenamente. Como é que foi a primeira vez que foi avô? Com certeza que é um sentimento que nunca mais esquece para a vida. E não esquece a data, não esquece a data. É o meu neto mais velho, tenho mais 4 netos, 2 netos e 2 netas, mas este é o mais velho. E ainda por cima foi aquele que deu o pontapé de saída para a posição de avô. Sim. O meu filho o filho foi o pontapé de saída para ser pai, o Gonçalo foi o pontapé de saída para ser avô. Exatamente. Começou, digamos que quer um, quer o outro, deram, digamos, o início a essa parte, a essa geração, a esse momento de ser avô. A figura de São José, o pai de Jesus de Nazaré, considerado protetor dos trabalhadores, tem uma simbologia muito forte na Igreja. Ser pai, como homem, consegue descrever esse sentimento, Jorge Amaral? Consigo descrever, porque é um momento é um momento na nossa vida marcante e único. É uma sensação nova que nós deixamos de pensar no eu e temos que começar a pensar no nós. Em conjunto com o casamento, os filhos é o fruto esperado para que se haja, como também na Igreja diz através da fecundidade, e a Igreja preconiza a fecundidade para que nós deixarmos o nosso fruto na terra, e é para isso também que São José, na sua personificação de pai, e Jesus Cristo na Igreja, deixaram essa marca, e nós também temos essa obrigação de sermos fecundos também, para que a nossa vida possa prosperar. No São José falou aí na parte dos filhos, da fecundação. São José, para todos os efeitos, na vida dele, foi pai, foi um pai adotivo, mas não deixou de exercer o seu papel como pai, porque Jesus foi, através como todos sabemos, na Igreja, a fecundação foi espiritual, foi aqui num papel diferente, mas foi pai. Por norma, há quem diga, e eu já ouvi esta expressão, os filhos entrelaçam ainda mais esse carinho, esse afeto que existe em duas pessoas. São José deu esse exemplo, não concorda? Sim, concordo plenamente, e a Igreja na fecundidade não é só aqueles que possam ser fecundos por si, mas também aqueles que, porventura, por qualquer motivo de doença ou a impossibilidade de o ser, deve também o ser
através dessa adoção, para que possam também exercer essa sua função de pai. Porque não é só pelo facto de nós, e há vários exemplos na nossa vida, e cada vez se assiste mais, que propriamente os pais por vezes se desligam dos filhos. Por isso essa questão de serem os próprios filhos e não sermos os adotivos, não vejo essa razão para que eles não possam também ter essa função de pais, sendo eles adotivos. Tem esta função, e a Igreja também, e o Papa João Paulo II preconiza muito bem no Amor Elei Vita, numa das suas obras muito importantes, faz mesmo essa diferenciação da fecundação, que ela pode ser ela mesmo por própria ou na adoção. E é muito importante termos aqueles que conseguem também ter essa função de pai, mesmo não sendo dos seus próprios filhos, ter essa função, esse carinho e esse amor que nós podemos também, que nós devemos e procuramos ter pelos nossos, e que é muito difícil, porque nós, com os nossos filhos, é que vamos perceber aquilo que os pais passaram connosco, porque nós passamos a ter outra preocupação, outra dor, o coração sempre a saltitar quando não estamos perto. É sempre preocupação, e essa preocupação demonstra de facto o amor que nós temos pelo outro, porque se as pessoas estando longe e não houvesse esse aperto no coração, não havia o amor, não havia a dedicação pelos filhos. Gonçalo, a família é o refúgio, é o porto de abrigo, para cada um de nós, não é? Que muitas das vezes, quando temos problemas, quando temos alegrias também, são eles que estão ao nosso lado, não é? E como é que vives este dia do pai? A família é sempre o nosso ponto de abrigo, seja em qualquer altura da nossa vida, mesmo que nós estejamos já na fase adulta ou na fase jovem. Eu próprio o vejo assim, porque sempre cresci com um ambiente familiar muito próximo, e sempre próximo da minha família, dos meus entes queridos, e, para dizer a verdade, não consegui imaginar do que seria da minha vida se não tivesse sempre este afeto familiar sempre perto de mim. Claro que nem tudo na nossa vida é perfeito, e é para isso que está sempre lá a família para nós, para nos ajudar e para nos amparar todas as quedas quando precisamos, mas também para celebrar todas as nossas vitórias, e esse é o papel da família também. Creio que a família é importante não só para estar lá para quando estamos bem, mas também quando necessitamos de um braço amigo, de uma ajuda, e que nos precisamos de levantar outra vez após um problema que tínhamos, ou um problema, uma doença, por exemplo. E nesse ponto a família é fulcral, e acredito que quando se tem uma família ao lado, tem-se tudo, e é nesse ponto que também eu creio que é muito importante nós sermos sempre gratos por aqueles que estão ao nosso lado e pela nossa família e por tudo aquilo que fazem por nós. O teu pai há pouco dizia que só quando somos pais, quando chegamos ao papel de pai, é que começamos a perceber, temos a percepção daquilo que eles sofreram, das noites mal dormidas, quando muitas das vezes os filhos vão passear, eles ficam preocupados porque não sabem com quem o filho anda, diz-me com quem andas, dir-te a quem és, não é? Diz o ditado, e essas são preocupações legítimas de um pai, não é? Hoje, quando estás com os teus amigos, quando estás mais distante, pensas no teu pai, como é que ele estará, como é que se está preocupado, que não sabe onde estás. Falas com ele também sobre isso? Sim, eu creio que, de certo modo, quando estamos à distância, sentimentalmente, espiritualmente, acho que um filho nunca está longe do pai, porque leva sempre a família no coração para onde quer que vá.
E creio que, mesmo estando fisicamente longe, acho que é sempre importante, claro que manter o contacto, estar sempre, porque eu, embora ainda não seja pai, não é? Mas sei bem qual é a dor de um pai e qual é o desespero de um pai que não sabe onde está o filho. Então, tento sempre manter-me em contacto com a minha família, com o meu pai, claro, e falar com ele sempre que posso e para, de certo modo, também o tranquilizar, digamos. Fernando, colocava-lhe a seguinte questão. No seu tempo, as coisas eram diferentes. Os filhos, na altura, podiam ir dar uma voltinha, dava-lhe um horário para chegar ou tinham liberdade com responsabilidade? Tinham liberdade com responsabilidade, porque o meu filho, no caso, o meu filho, jogava a bola e tinha que cumprir o horário ao sábado, jogava a bola à semana. Não sei, eu estudava e entretinha no trabalho, não dava preocupações. Portanto, digamos que assumia a responsabilidade. assumia sempre aquele papel Sim, responsável, não é? Sim, sim. Que é sempre muito importante. São José. São José é a imagem principal, já aqui o dissemos, neste dia, e uma presença muito forte para a Igreja. Sei que é um homem de fé, o Fernando, um homem que frequenta a Igreja, participa nas suas atividades. Como pai e avô, é importante seguir este exemplo de São José? Sim, sim, é importante, muito importante, é importantíssimo, que é diferente. O São José foi um pai que soube ser pai e, portanto, nós devíamos copiar o São José. Eu, caso, eu fiz sempre o possível para copiar o São José. Seguir sempre esses exemplos, não é? Exato, São José. Uhum. E hoje o Fernando vê os tempos de hoje, que os jovens preocupam-se com essa sua imagem, com esse seu, de certa forma, o legado que nos deixou o São José, podermos seguir esse modelo? Podemos. Era importante que eles seguissem. E devíamos cumprir. Mas hoje a juventude não era a juventude do tempo do meu filho, não é? Exemplo, e nem falar do meu nem pensar. Mas nesse aspecto, por exemplo, eu tenho um neto, que é o mais velho, portanto, acho que é cumpridor. Está a seguir as pisadas do avô e do pai. O que é bom, não é? E que é ótimo. É tranquilo. Que é ótimo. Jorge Amaral, filho, hoje pai, e os tempos são diferentes. No seu tempo de juventude, o pai tinha outra presença e hoje não é igual. Para alguns, não é? Digamos. Amar um filho é conduzi-lo para o melhor caminho, ainda que isso obrigue a algumas repreensões. Sim, isso é importante, porque se nós não lhe repreendemos, se nós não chamarmos a atenção e verificar o nosso ponto de vista na vida, depois eles podem fazer as opções que assim o entendam, mas nós devemos sempre alertá-los e elucidá-los das linhas que eles querem seguir. Nós temos, por vezes, objetivos, e os objetivos de um pai é sempre que o filho consiga o melhor possível, e dar todas as condições para que ele possa evoluir cada vez mais. Essa é a função e essa é a linha que, como dizia há pouco a questão da linha de São José. O São José é um carpinteiro que trabalhava para a família, e é esse sentido que tem o objetivo de vida que nós seguimos o trabalho, para que nós possamos dar aos nossos filhos aquilo que de melhor podemos dar, mas dar no sentido de responsabilidade. Cada vez mais nós temos que ter, os dias são muito difíceis, a nossa vida e a juventude hoje em dia
com as novas tecnologias, têm acesso a imensas coisas, que por vezes se torna bastante perigosa a sua evolução. E esse também é o cuidado que nós temos de lhes dizer que eles devem ter a sua linha de orientação e nós só devemos encaminhar quando existem comportamentos desviantes. E esse é um objetivo que nós, pais, gostamos de nunca ter que chamar a atenção aos nossos filhos por causa dos caminhos que por vezes possam ser desviantes. E se não tivermos que chamar, para nós é um bom sinal, que a nossa postura no dia-a-dia vai sendo ela acolhida pelos nossos filhos. E tanto eu como o Gonçalo, eu sou o neto mais velho, e o Gonçalo também é o neto mais velho, por isso, claro que o meu pai era o filho mais velho, não é? E nós conseguimos, através desta linha, dar continuidade, e uns objetivos que eu sempre tenho e que deixo também para os meus filhos é eu conseguir dar mais um bocadinho do que aquilo que o meu pai me conseguiu dar a mim. E esse é o objetivo, para que nós consigamos se ingrar na vida e termos como objetivo dar sempre mais do que aquilo que nós recebemos. Mesmo que por vezes possamos, e não me queixando daquilo que recebi, porque fazendo uma análise daquilo que eu podia ter da minha família, tive sempre as minhas oportunidades, nunca tive, olha, não vais por aí porque nós não temos possibilidades para que tu possas fazer isto ou fazer aquilo. Sempre nos foram dadas as condições, quer a mim, quer à minha irmã, mas cada um opta pela sua vida, e aquilo também que nesta linha eu sigo para com os meus filhos, dar-lhe as possibilidades, nem por vezes eles não seguem aquilo que nós desejaríamos, e a vida é assim mesmo. Eu tinha uma perspectiva que o Gonçalo ao longo da vida foi criando, com um comportamento com grande sentido de responsabilidade, quer nas suas atividades, quer também no estudo, e que nós conversamos e tivemos divergências. Eu achava que ele devia ir para um curso, ele achava que devia ir para outro, fiz ver o meu sentido, aquilo que eu achava, e ele seguiu a ideia dele, a intenção dele, e nunca deixou de ter aqui sempre o apoio da família, porque também, como diz, como às vezes nas nossas conversas lá em casa, ele irá ter que dar com a cabeça, se tiver que dar com a cabeça na parede, tem que dar para verificar, e depois poder alinhar e ele saber sempre que pode contar com a família para o ajudar, porque nós também, como ele dizia há pouco, nós temos que, quando caímos, tem que ter sempre, e ele pode contar sempre com a família para dar uma mão para ajudar a levantar. Que é sempre importante. E eu por acaso, enquanto o Jorge falava, eu estava aqui a pensar, precisamente, e a lembrar-me de um vídeo que vi na internet já por 2 ou 3 vezes que me apareceu enquanto fazia um zapping na internet, em que o pai fazia o gesto e o filho seguia-o. Dava um beijo à mãe, o filho puxava a mãe e queria dar um beijo também. Este é também um modelo que os pais podem adotar e devem adotar para que sejamos pessoas mais íntegras. Sim. Não há dúvidas que esse é o objetivo, e que nós temos que ser sempre o exemplo para que os nossos filhos consigam. Nós, por vezes, eles não conseguem, podem tentar e não conseguir determinados objetivos, mas nunca os deixar e dar sempre o exemplo, porque nós conseguimos.
Todos nós conseguimos fazer aquilo que nos propusemos, uns de uma forma, outros de outra, outros com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas e foi sempre este o objetivo. E também reparo que também sempre que o Gonçalo tenta sempre também, de uma forma ou de outra, chegar aos seus objetivos, e nós, por vezes, somos apenas espectadores, que eles às vezes até podem pensar que, não, como diz aquela música, não estou nem aí, mas nós estamos sempre atentos, sempre vigilantes, e era das questões também que há pouco falava no São José, e tenho uma passagem muito importante que, quando Jesus Cristo foi falar aos doutores e que, quando chegavam lá, não sabias que eu estava em casa do meu pai. E é esse sentido que eu quero que ele tenha sempre, saber que, quando precisar, tem sempre a família para como o seu porto de abrigo, como o seu braço direito, como os melhores amigos, e é este sentido que nós temos, que é a família no âmbito da amizade. E é bom quando nós temos, dentro da própria família, os nossos melhores amigos, que é com os nossos melhores amigos que nós contamos os nossos segredos, as nossas dificuldades, e é isso que eu quero sempre partilhar. Eu só quero partilhar e estar para ajudar nos momentos maus, e quero que eles usufruam dos momentos bons, das vitórias. É para eles, é para os filhos, e nós temos que estar sempre presentes, não é nas vitórias, mas sim nos momentos maus e nas derrotas. Gonçalo, tu, como católico que és, e presente também e atento, como é que olhas para a figura de São José? Hoje és neto, és filho, amanhã serás pai. É um modelo de São José, é aquele que se adequa, na tua opinião e daquilo que conheces, para seres, no dia em que fores pai, quererás orientar a tua vida e a vida do teu descendente? Sim, de certo modo, o exemplo de São José na Igreja é muito importante. Eu creio que não só numa perspectiva católica, claro, mas numa perspectiva de um exemplo de paternidade. Porque São José aceitou o desafio que lhe foi proposto de criar aquela criança, e o fez com todo o seu amor e carinho, com toda a sua humildade. E acho que esses são os valores, digamos, que temos que sempre passar aos nossos filhos, à nossa descendência e até mesmo àqueles que estão à nossa volta, que é sempre sermos umas melhores pessoas, cuidarmos daqueles que estão à nossa volta, zelando sempre pelos valores como a humildade, como o respeito pelo próximo e pelo amor também ao próximo. Ser pai é amar incondicionalmente. Ainda não és, mas sentes isso? Sim, diria que ser pai, independentemente da forma que se é pai, que já falamos aqui também de um pai adotivo ou do pai de sangue, ser pai é ser pai, ponto. É um exemplo de paternidade e tem que amar um filho incondicionalmente. Claro que um pai nunca pode deixar um filho cair e um pai deve estar sempre lá para o filho. E, do meu ponto de vista, acho que moralmente um pai nunca deve virar as costas a um filho e deve sempre estar disponível para dar-lhe uma mão sempre que o filho precisar. Sempre que o teu pai te deu um rabanete, como se costuma dizer, ficaste chateado com ele ou entraste num momento de reflexão? Eu nunca vejo, nesse caso, um rabanete do meu pai como um rabanete e como algo negativo. Eu vejo sempre como alguém que está preocupado, alguém que viu algo que não está correto ou que não está bem e que tenta ajudar. Às vezes posso questionar os métodos, sim, mas sei que nunca
nunca é algo negativo e eu tento sempre tirar o lado positivo e tento sempre tirar a aprendizagem que com isso o meu pai quer me passar a mim para que eu possa no futuro melhorar, mudar o que tiver que mudar e aprender também com aquilo que ele me diz, porque são sempre palavras de alguém mais velho, são palavras sábias e sei que no fundo nunca são de mal para mim, são sempre para me tornar um melhor ser humano. Jorge Amaral, quando o seu pai lhe dava um rabanete, assim também faço-lhe a mesma pergunta, entrava na reflexão ou ficava chateado com ele? Mesmo que pudesse na altura ficar chateado e era natural, porque às vezes nós não estamos à espera, mas servia sempre um momento de reflexão. E era importante que as palavras nunca levei os raspanetes como as palavras levam-nos o vento, não. Por muito que às vezes pudesse passar a ideia que eram palavras ocas, não, havia sempre uma reflexão que era feita. Era sempre algo que nós não estávamos a fazer corretamente. E eu também tenho a noção que se calhar levei mais raspanetes do que o que dei ao Gonçalo, mas isso depende o meu comportamento, se calhar não era tão rígido. O Gonçalo tem um comportamento dele próprio bastante rígido para consigo, e se é rígido com ele, passa também essa... Ele próprio com ele é muito rígido, por isso segue as ideias, segue os seus ideais, segue as suas metas a peito, e que às vezes nós só temos que alertar que também tem que viver, a vida também tem que, não é só aqueles, as suas metas, mas para também, por vezes, de fazê-lo descer à terra e acalmar e descomprimir, que é esse o objetivo, que por vezes ele precisa de descomprimir, e felizmente ao longo dos 19 anos que ele tem, nunca foi preciso grandes raspanetes. Ele veio mais, ele veio muitos mais, quer raspanetes, quer também que antigamente, hoje em dia, as pessoas recorrem muito aos tribunais, não é? Levei algumas, e é dessas que me lembro, que são dessas que nos corrige, e por vezes uma sapatada, um puxão de orelhas, aliviava-nos a tensão e encaminhava-nos para o caminho certo. Muito bem. Aqui, perguntar ao Fernando Amaral, pai e avô, costuma-se dizer que pai não é amigo, não é um amigo, é pai, concorda? É pai e amigo. Mas acima de tudo pai, não é? Acima de tudo pai, mas pai e amigo. Está lá como o papel... Sim. O papel de sim, o pai é sempre pai, e amigo é amigo, mas além de ser pai também é amigo. Porque há quem diga que se confunde um pouco, hoje os pais querem ser amigos dos filhos e descartam a possibilidade, ou digamos o papel do pai. Isso nunca pode acontecer. Não pode acontecer, não deve. Exato. Não deve. Primeiro pai e depois amigo. Depois amigo. Juntamente com o pai. Exatamente. É assim, Jorge Amaral? Sim. Primeiro a responsabilidade. E a responsabilidade dos filhos até uma determinada altura e enquanto eles são dependentes, são sobre o nosso teto, digamos assim, nós somos pais, e também darmos a liberdade de dizer assim, olha, para além de teu pai, também ser teu amigo, no sentido de que ele pode confiar, que mesmo que alguma das suas orientações não fosse a correta, ter aqui o pai como amigo, olha, eu
eu fiz isto, eu fiz aquilo, e nós sermos os primeiros confidentes. Amigo no sentido de confidente, mas sempre com a responsabilidade de pai, porque é essa a nossa função e é isso que nós temos que passar, porque nós, pai, é aquele sentido que nós devemos também ter na nossa vida de liberdade com responsabilidade. Gonçalo, pai, amigo, paternal. Sim, eu diria que na palavra pai poderíamos já incluir a palavra amigo. Acho que pai e amigo não são propriamente duas palavras inseparáveis quando temos a perspectiva, claro que isto visto uma perspectiva da figura paternal, porque acredito que também muito do papel do pai também passa por ser um amigo do filho, não só para lhe, digamos, passar a mão na cabeça quando faz algo errado, não acredito que seja dessa maneira que deva ser o pai, mas da maneira que deva ser um suporte e como disse, um confidente para ouvir os queixumes do filho, para indicar o caminho certo a seguir. Por isso acho que a palavra pai e amigo encontram-se as duas interligadas e acho que seria um erro separá-las. E claro que um pai é um pai, mas um pai no fundo é um amigo, porque está sempre lá para nós quando nós precisamos, independentemente da altura. No dia-a-dia de hoje, Jorge, sentimos que a corrida ou a vida faz-se numa correria tão grande que damos por nós, muitas das vezes, que achamos que não estivemos tão presentes ou que às vezes a vida que nos leva à ausência. Hoje é preciso estar atento a isso, porque no tempo de São José a vida era mais calma. Muito. A vida hoje de facto, uma correria. Eu lembro-me do Gonçalo, tenho um momento que parece que foi ontem, mas já passaram quase 12 anos. E uma das primeiras intervenções que como Presidente de Junta tive na escola, na entrega dos prémios de mérito, levei o Gonçalo quis ir comigo. O Gonçalo andava na segunda, salvo erro, segunda ou terceira classe, andava na segunda classe e são coisas que marcam. Andava na segunda classe e fomos na entrega de prémios à escola EB Condarnoso. Ele assistiu à entrega de prémios e não era, nesse ano, não era ele, não era um dos contemplados. E uma das frases que ele me disse logo a seguir foi: nunca mais entregas, quando vieres entregar prémios também vais me entregar a mim. E desde esse ano, teve sempre prémios de mérito, e hoje já lá vão passados 12 anos na sua carreira escolar, sempre autor. Isso serviu para o galvanizar, para o impulsionar, foi um estímulo, e passaram 12 anos e indo diretamente àquilo que questionou, a vida ouço estas palavras, e estas palavras já têm 12 anos, hoje já anda no segundo ano da faculdade, e a vida para mim é uma correria, e também um sofrimento quando ele corre. Sim, porque o Gonçalo também é ciclista e tem também objetivos, até porque vai buscar toda essa energia, essa força para a família, não é? Ao avô, ao pai e a toda a restante família. Fernando Amaral, certamente no seu tempo a vida era muito diferente. Hoje sente que se corre muito, comparado com quando o Jorge nasceu? Sim, hoje tem comparação, não é? A vida de hoje para quando ele nasceu não tem comparação. Para mim foi uma grande alegria quando ele nasceu. Foi o único neto que nasceu em casa, ainda nasceu em casa.
Os outros já foram no hospital, mas ele ainda foi em casa, é o único que nasceu naquela casa que é hoje da minha irmã, que era da minha mãe, que foi o único que nasceu lá. Isso também recorda-se. Era o primeiro neto da família, onde éramos 6 irmãos, todos acarinhavam o Gonçalo, que era o menino da casa. O Jorge, o Gonçalo aconteceu a mesma coisa, também era o segundo jamais, também era o menino da casa. Todos têm respeito por ele. Eu era o menino do... Era o menino do mimo. Todos estavam. Eu fui morar com os meus pais, dei muito trabalho à minha mãe, que eu fui morar com os meus pais. Eu nasci na casa da minha avó e lá fiquei até aos 18 anos. Fiquei sempre, estive com o meu tio, com o meu tio Neca, morei com ele, dormíamos os dois. O meu pai comprou, quando foi para casa, mudou a casa, comprou uma mobília e eu fui lá e não gostei da mobília, voltei para a casa da minha avó. Só na segunda tentativa e após o casamento do meu tio é que eu fui morar para a casa do meu pai. Mas tínhamos sempre, porque os meus pais jantavam na casa da minha avó e todos os dias de manhã a minha mãe tinha a preocupação de vir à casa da minha avó para trazer a roupa para eu ir para a escola, para me preparar para ir para a escola. Ela tinha esse trabalho diário de vir à casa da minha avó, porque eu nasci lá e... Havia sempre essa ligação. Houve sempre essa ligação. Era o neto mais velho e era sempre o menino do mimo. Muito bem. Agora, para finalizar, perguntava ao Fernando, um percurso de felicidade? Sim. Sempre? Sempre de felicidade. Então eu posso dizer com muito gosto que nunca me deu chatices, nunca me criou problemas, sempre foi obediente. Teve os trabalhos dele, é evidente que não tinha aquilo que ele pretendia, que as posses não havia, não é? Era do teu, não podia. Dele nunca lhe cortei as asas, ele voou para onde quis, como pôde, e pronto, por cabeça dele, tudo, nunca lhe cortei as asas, nem ele, nem a irmã. A irmã não quis estudar, mas não foi para até não ficar chateado, por ela não ir. Não quis ir. Digo assim, nunca seguiu a vida como... Digo assim, nunca tenhas a dizer que o teu pai só deu o curso a um e deu ao outro. Diz ela, foi a opção minha, foi a opção dela, foi a opção. Claro. Portanto, neste momento, não estou aí. Também estou a medo sobre o neto. Também não foi a melhor opção para mim que dele seguir o curso que seguiu. Também não foi das melhores. Mas pronto, é o osso dele também. Pronto, não fiquei chateado com ele por esse motivo. Eles também têm que seguir as gostava que ele, pronto, mas é o destino dele, é o destino dele. Claro, são sempre as opções. Gonçalo, como é que olhas para, assim, para fecharmos uma síntese de análise para o avô e para o pai? Acho que são duas figuras que foram imprescindíveis na minha vida. O meu avô também sempre, desde que me lembro, sempre também cresci com ele, de certa maneira. Era a pessoa que me ia buscar à escola, digamos assim, na primária. Íamos muitas vezes, lembro-me, semanalmente íamos sempre lanchar, um café, íamos os dois. E tínhamos muitos desses momentos de avô e neto que realmente marcaram a minha vida e que se calhar também marcaram a minha personalidade, a minha pessoa, dos quais sou muito grato por ter tido a possibilidade de viver isto com o meu avô e com a minha família. E o meu pai foi sempre também como... O meu pai e o meu avô foram sempre como dois pilares da minha vida e dois exemplos a seguir, que sempre me marcaram muito, sempre olhei para eles como dois modelos a seguir e creio que sem eles não seria nem um terço daquilo que sou hoje, porque realmente fizeram parte de mim, fizeram parte da minha vida, do pouco da minha vida e daquilo que me lembro. Eles sempre foram duas figuras muito presentes e que me marcaram muito e que me moldaram como pessoa.
Jorge Amaral, também para finalizar, um homem, filho homem, e uma menina, que já está quase mulher também, são os filhos que sempre cuidou e que lhe têm dado alegrias? Sim, foi os filhos que Deus nos deu. Nós não escolhemos, nem os filhos escolhem os pais, e nós temos esse trabalho nos dois sentidos. Eles não pediram para cá estar, não pediram para vir, é uma opção dos pais. E se é uma opção dos pais, nós temos que cuidar dessa opção que nós obtivemos. E ao longo dos tempos é uma alegria imensa, ser pai, porque nós também, como fomos filhos, a vida é assim, também foi uma alegria imensa. E estava há pouco o meu pai a falar, eu também ouvi isso do meu pai quando deixei o curso de engenharia para tirar o curso de administração, e ele também disse o mesmo. Por isso eu hoje, na mesma opção, tenho que gostar, tenho que aceitar e gostar da opção do Gonçalo, porque mesmo assim a vida, nós não traçamos a vida, nós escolhemos, e a vida temos que aproveitar as oportunidades todas que a vida nos surge. Sempre procurei fazer a minha vida, não deixando e não hipotecando a vida do meu pai, e é essa feliz sorte que eu tenho até ao momento que os meus filhos também estão a seguir a vida dele com muita responsabilidade, que é isso que me deixa orgulhoso, satisfeito. Quero o Gonçalo com as suas opções, firme nas opções que toma, pensando e olhando para trás da vida que ele tem, eu era, se calhar, e o meu pai não me deixava, se calhar, ter aquilo que ele tem. Ele, para conseguir os seus objetivos, tem muito sacrifício, passa muito sacrifício, e por vezes as pessoas não imaginam que o Gonçalo, com 18 anos, fazia 300 e 400 quilómetros sozinho, de carro, para ir para a Espanha, para treinar, para estar com equipa, e com 18 anos, se calhar, muitos filhos não conseguem, se calhar, vir à cidade com os seus próprios meios, e isso me deixou sempre seguro e satisfeito, porque de facto ele tem o objetivo, tem responsabilidades, e tem aquilo dos pilares que ele há pouco disse, da humildade, que é importante, mas que para um pai, que um filho com 18 anos que pega num carro e que vai sozinho, claro que o coração fica bastante apertado, com muito stress, mas é verificar que nós temos que, de facto, quando estamos a trabalhar, não dar tudo. Nós temos que dar a ferramenta e eles procurarem fazer o restante, e é isso que eu tento fazer como pai, e fico satisfeito, não por aquilo que porventura possam alcançar, mas pela sua dinâmica, pela sua vontade, o agarrar das oportunidades e de responsabilidades, que me deixa satisfeito. E uma mensagem para todos os pais e também para os filhos, que nós devemos estar próximo, não devemos dar tudo, devemos dar o essencial para que as pessoas saibam as dificuldades para procurar os seus objetivos, e os filhos que aproveitem os pais enquanto podemos estar com eles, que é a melhor coisa que nós temos, é esta vivência em família, que é sempre bom, saber que, de facto, nós, quando estamos mal e se não tivermos ninguém, chegarmos a casa e não tivermos ninguém para que
nós possamos falar e desabafar, deve ser muito triste, e eu não desejo isso, desejo isso a ninguém. Por isso, o Dia do Pai é um dia importante, mas nós somos pais todos os dias, e é isso que nos deve caminhar, é isso que nos deve levar, e porque se nós formos uns bons pais, de certeza que iremos ter uns bons filhos. Muito obrigado, agradeço aos três por estarem aqui presentes no Fé.0 desta semana. Foi com enorme prazer que eu estive cá e, de facto, é este sentimento que levamos, a humildade e também a entreajuda na família, é o porto de abrigo que todos e onde todos podemos encontrar na nossa família. Nunca se esqueça desse ponto muito importante e também a vida vai-nos fazendo correr, mas há, de facto, um princípio que nunca devemos descurar: a presença e a atenção, para que possamos, nos nossos vindouros, possam levar o testemunho, o modelo de São José, o patrono da Igreja e também protetor dos trabalhadores. Fique bem, o Fé.0 regressa para a semana com mais convidados.